Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. E o nosso tema hoje é Lembrança dos Espíritos. Será que os espíritos se lembram da sua vida aqui na Terra, das vidas anteriores, quando eles estão lá na erraticidade, no plano espiritual? O que você acha? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Se estiver gostando dessa série de vídeos, já deixa seu like, compartilhe com outras pessoas para que possam também ter acesso ao conhecimento do Espiritismo e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá então. Como será que é, então, no plano espiritual, a lembrança dos espíritos? Será que quando um espírito desencarna, logo ele já se lembra de outras vidas, já lembra da própria vida que ele teve aqui na Terra antes de desencarnar? Como será que funciona essa questão? O Kardec pergunta isso para os espíritos, né? E o que os espíritos esclarecem no Livro dos Espíritos é que isso vai ocorrendo de forma gradativa. Então, quando um espírito desencarna, ele já se lembra, né, gradativamente da vida que teve aqui na Terra, né, conforme ele vai lá se restabelecendo no plano espiritual, ele vai lembrando das suas vivências aqui na Terra, e com o passar do tempo ele também vai lembrando de vivências anteriores, mas isso é algo que vai acontecendo progressivamente. E um ponto que os espíritos destacam, que geralmente quando o espírito se lembra da sua vivência aqui na Terra, isso para ele é motivo um pouco de um certo desconforto, até de uma vergonha, algo, um sentimento nesse sentido, porque quando ele está no plano espiritual, ele tem uma visão muito maior do que é a vida, do objetivo da vida, do objetivo do espírito, que é a evolução. Aí ele se lembra certas circunstâncias que ele passou na Terra, sua postura, como que ele agiu, e isso às vezes, muitas vezes é motivo de vergonha para aquele espírito, é motivo até de riso, né? No sentido do espírito se sentir desconfortável com aquela situação por perceber que poderia ter agido de outra forma. Então é como um adulto lembrando das suas experiências de adolescente, de infância, né? Causa ali um certo constrangimento para aquele espírito essas lembranças, né? De modo geral, na média dos espíritos. É claro que se a gente for falar de um espírito puro, evoluído, isso já não vai ocorrer, porque um espírito puro, quando passa pela Terra, ele tem uma vida irretocável. Mas na média, os espíritos que estão aqui no estágio evolutivo médio da Terra vão ter essa sensação de que muitas das circunstâncias ali é motivo de constrangimento para aquele espírito. Então, justamente essas lembranças ajudam no planejamento daquele espírito para um próximo reencarne aqui na Terra, porque ele vai vendo, poxa, não comportei da melhor maneira nessa circunstância, não aprendi determinada lição. Isso vai servindo para ele de medida para ele se planejar para uma próxima existência, então para ele se preparar lá no plano espiritual, para essa próxima existência. Essa preparação vai envolver estudo, vai envolver trabalho no plano espiritual, que vai lhe preparar, né, preparar aquele espírito para uma próxima reencarnação. Então essas lembranças de outras existências, elas vão vindo de acordo com a necessidade daquele espírito de relembrar esses fatos com um fim útil, né, com um fim de verificar aquilo que foi útil para a sua evolução. Então também aquelas circunstâncias em que ele agiu bem e conseguiu superar os desafios também vão ser lembradas como forma de relembrar ali a sua superação, a sua evolução, e ele poder analisar melhor como que está a sua jornada evolutiva, né? Então no plano espiritual o espírito tem mais noção disso, tem uma perspectiva melhor da sua situação do ponto de vista evolutivo, daquilo que ele ainda precisa fazer para evoluir mais, enfim. Então essas lembranças vão auxiliando nisso. Mas o espírito ele não lembra de todas as vidas, né? Ele vai lembrar daquilo que é mais marcante, também não vai lembrar de todos os detalhes de uma vida. Ele vai lembrar daquilo que marcou mais seu espírito, do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo, aquelas experiências que foram felizes, em que marcaram aquele espírito, por pessoas que ele conviveu, que ele amou muito, isso vai ficar marcado, ele vai lembrar. Mas o oposto também, né? Aquelas circunstâncias que foram difíceis, momentos de infelicidade, de sofrimento, também fica marcado para aquele espírito, e essas lembranças vão ajudando então ele a se preparar para uma próxima encarnação. Então
Conforme o espírito for mais desmaterializado, menos apegado à matéria, ele vai estar mais ligado a essas lembranças construtivas que podem ser usadas para ele analisar a necessidade dele de evoluir numa direção ou na outra direção. Os espíritos mais apegados à matéria vão lembrar dos seus objetos materiais, aquilo que ele deixou na Terra, às vezes apegados ao seu corpo físico. Então aí eles vão ter esse tipo de lembrança, esse tipo de apego. Então, conforme o espírito vai se desmaterializando, ele vai buscando memórias mais úteis do ponto de vista da sua evolução. Então, isso tudo é um processo gradativo. E gradativamente também, ele lá no plano espiritual, ele vai lembrando de existências mais remotas. Mas isso não significa que ele vai lembrar de todas as existências. Isso vai variar de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com a necessidade de lembrar de existências mais remotas. Então, muitas vezes aquele espírito é preparado pelos seus mentores lá no plano espiritual para lembrar algo que está numa existência mais remota, mais antiga da sua experiência, porque muitas vezes isso vai ser necessário para um preparo para uma próxima reencarnação, né? Um resgate que ele vai ter que fazer, uma expiação ou algo nesse sentido. Então, essas lembranças de vidas mais remotas, elas vão sendo provocadas, entre aspas, de acordo com a necessidade de preparação daquele espírito. Então, o espírito tem a capacidade de lembrar dessas vidas mais anteriores, mas não é algo que acontece espontaneamente, nem de forma aleatória. É algo que existe um esforço ali, uma atenção, uma busca daquele espírito pelas lembranças, e ele vai se lembrar daquilo que é mais significativo. Mas quando a gente fala de vivências mais remotas, aquelas vivências lá do início da vida do espírito, quando o espírito foi criado e posteriormente, mas ainda lá no início da vida, elas ficam no esquecimento. Elas não são recordadas pelo espírito. Então, o espírito não tem capacidade de lembrar as suas primeiras existências. Então, é como uma criança, né? Uma criança tem a sua fase ali de bebê, depois a primeira infância, começa a caminhar, engatinhar, caminhar, a falar. Então tem essas primeiras fases da vida, né? Que com o passar do tempo aquela criança vai esquecer. Então quando chega por volta de 5, 6, 7 anos, a criança tem uma, entre aspas, amnésia dessa fase inicial da sua vida. Então o adulto, ele muitas vezes lembra a sua infância a partir dos 7 anos, por aí. Via de regra, um adulto tem dificuldade de lembrar da sua primeira infância, que vai ali até os 6, 7 anos. Da mesma forma o espírito. Por quê, né? Tem uma certa lógica, porque ainda a questão mental do espírito, a sua inteligência não estava bem formada, da mesma forma que a criança não está. Então tem mais dificuldade de apreender, né, de memorizar aquelas circunstâncias e de memorizar de uma forma que depois aquele espírito possa recordar e entender. Então são memórias que ficam perdidas aí no tempo, que não são recuperáveis por aquele espírito. Então todas essas memórias, conforme o espírito vai evoluindo e progredindo, vão servindo de ferramentas para a progressão daquele espírito. Então essa é a grande utilidade de se lembrar de vidas anteriores, porque essas passagens, essas circunstâncias vão ajudar com que aquele espírito se planeje, se programe para uma próxima existência. E também um outro ponto importante é que faz com que o espírito dê valor para a vida que ele tem lá no plano espiritual. Quando ele está no plano espiritual e se lembra da vida da Terra, ele percebe o quanto que ele é feliz por estar lá no plano espiritual, porque a vida da Terra é muito difícil, tem muitos desafios, muitas expiações, muitas provas, como a gente sabe, já vi em outros vídeos, que a Terra é um planeta de provas e expiações, passando, né, em transição para um planeta de regeneração. Então, é um planeta em que, quando encarnado, o espírito vai ter muitos desafios, muitas expiações. Então, a comparação dessa circunstância de encarnado com a de desencarnado, que é muito mais feliz para o espírito, né? Estar desencarnado, quando ele desencarna bem, cumpriu razoavelmente a sua jornada aqui na Terra, é uma comparação que mostra para aquele espírito que ele tem muita felicidade lá no plano espiritual, e isso ajuda então ele a se manter feliz, grato por estar no plano espiritual e querer se preparar para uma próxima existência para evoluir mais rápido.
Por hoje é isso, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de compartilhar com outras pessoas para que também tenham acesso a esse conhecimento. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E lembrando que todas as perguntas a que se referem a esse vídeo estão na descrição do vídeo, conforme as perguntas lá do Livro dos Espíritos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.